depois a conversa desenvolveu-se para bidés. Oh, meu amigo. Oh, meu amigo. Eu, na minha opinião, os bidés são essenciais e é algo que está a ser perdido. Super, meu. É algo que está a ser perdido na sociedade em que vivemos de momento. Porque as pessoas cada vez mais estão a ignorar os bidés. Estou a pôr o dedo no ar, que eu quero responder muito a isto. Pronto. A minha questão é, o que é que vocês acham do bidé? Acham que deviam só usar papel higiênico ou acham que os bidés deviam existir? Posso, Nelson? Posso? Estás à vontade. Posso? The floor is yours. Faço-te uma pergunta. Sim. Se tivesses cocó na cara, limpavas com papel ou água? Com água. Com água. Então porque é quando faz o 2, não limpas com água também? Certo. E vamos ter em conta que muitos homens não fazem depilação no rabo. Pois. Então é a mesma coisa que teres cocó no Isto vai cabelo. Mano, isto ia ser o follow-up que eu tinha para esta conversa, mas já agora, sim, é verdade. Eu também percebo que, por exemplo, eu explico. Se eu for fazer cocó antes de tomar banho, se eu for fazer cocó antes de tomar banho, Sim. se eu for fazer cocó antes de tomar banho, por Já acaso, repetiste isso 4 vezes, homem. eu sei. É uma frase que tu gostas. Distraí-me, desculpa. Mas já, se eu fizer isto, realmente eu não lavo com papel. Então vou depois para o banho e depois... Mas lá está, como é que limpas o rabo no banho? É que isso é muito importante. Meu! Tu não vais deixar lá o cocó secar. Não, mas usas o chuveiro de mão, apontas... Tens aqueles que deitam aquele mega jato Por acaso tenho. e usas no rabo. Uso no rabo. Também uso no rabo. Mas por acaso é raro. É verdade que na maior parte dos tempos eu uso papel. Não devias. E eu acho que é mais por conveniência. Olha, mas por exemplo, posso dar o meu exemplo? Certo. O meu exemplo é o seguinte, eu tenho um bidé em casa, eu não consigo viver sem bidé. Porquê? E eu vou passar a explicar. Portanto, Fábio, faz aí um zoom out, faz favor. O que é que acontece? Eu não acredito que eu vou estar a fazer... Isto vai estragar a minha carreira política, ok? O que é que se passa? O que se passa é eu estou lá, faço as minhas coisas e depois vou de calções nos joelhos, porque o bidé é do outro lado da casa de banho, a fazer a caminhada do gorila até ao bidé. Percebes? E é no bidé que eu me lavo. A caminhada de gorila. E é aí como lavo. Portanto, o bidé é indispensável e tinha-nos salvado muitos problemas durante a pandemia. Por favor, julguem tipo de uma nota de 1 a 10 no chat este andar de... A caminhada de gorila. Toda a gente conhece a caminhada de gorila. Não tens papel higiênico ao pé da sanita? Vais assim até à despensa. Caminhada de gorila, bora. Isto podia ser uma dança. Isto podia ser uma dança do Sai. Também pode ser conhecido como o caranguejo. Não há bidés na Islândia. Diz que não há bidés na Islândia. Nem na América. Nem no Brasil. Pronto. E depois também há, olha, a Alpha Queen 46, temos uma pessoa nova, disse Olha, que olá, Alpha. Bem-vinda. Existem aquelas sanitas na Ásia que têm os jatos para lavar. E é Exatamente, eu ia Existe a mencionar mangueira! isto. Existe a mangueira! Estou bastante contente que nós estamos a falar disto, porque eu falei com uma pessoa que está bastante interessada, tem opiniões fortes sobre isto, e esta pessoa decidiu mesmo que não se importava de fazer conteúdo connosco sobre isto. Ok. E eu estou muito ansioso, mas... Vamos só deixar o Nelson responder. Eu só mencionar isto porque, pronto, eu, Nelson Pereira, já estive no Japão 2 vezes. Nerd! Eu sei que aqui o Fábio Keia também já foi ao Japão. Vais fazer o que ao Japão, Fábio? Passear. E tu, Nel? Passear. Ok. E lutar wrestling. Na altura onde Seminu. eu fazia estas coisas. Que agora já não faço. O que é que eu ia dizer? Sim, então eu fui ao Japão e no Japão realmente tem uma pistola de água que sai da sanita. Jimmy, consegues mostrar aí uma dessas procura lá sanitas? umas fotos. É fantástico, eu posso dizer que é das minhas... É o que eu ia dizer, eu sinceramente a primeira vez que eu lá fui era pré eu limpar o rabo no banho. É tipo antes de Cristo e depois de Cristo. Antes bidé, depois bidé. Então eu fui para lá e eu lembro que eu ia às casas de banho e eu dizia, eu olhava para porque aquilo, sabes, é um botão que tem lá tipo o gajo sentado com a água a bater-lhe no rabo. E eu estou tipo, carrego no botão ou não? Carrego no botão ou E não? o mais engraçado E eu nunca tive coragem de carregar no botão. E no último dia, no aeroporto... O que é que tu achavas que ia acontecer? Era a primeira vez que usei. O que é que tu achavas que ia acontecer? No aeroporto, antes de bazar do Japão pela primeira vez quando eu lá fui, ok? Olha para aquilo assim, não posso sair do Japão, porque eu não sei quando é a próxima vez que eu vou voltar. Então eu não posso ir embora do Japão sem carregar no botão. E depois, aquilo foi tão agradável e tão útil, porque aquilo ficou todo limpo, né? Ficou na Que eu cabeça. fiquei, sim, eu podia fazer isto em casa no banho. Mas, por exemplo, Nelson, há uma coisa muito boa que substitui o bidé, que eu vou pôr na minha casa, que é a mangueira. Há sanitas que têm um mini chuveiro ao lado. Sim. Por exemplo, o nosso amigo Diogo fala horas sobre isto. Tens uma mangueira,
metes atrás do rabicho e depois aquilo tem um jatozinho que tu apertas e manda água para o rabo. Isso também é muito útil. E é o chuveirinho. É o chuveirinho, que eu acho que é está no centro entre a clássica sanita e o bidé e esses monstros da tecnologia japoneses. Está no meio. Ok. Raquel Fortunato diz que entra e já nos vê a falar de mangueiras. Mas não é tipo mangueiras, Raquel. E por acaso agora não estamos a falar de pela primeira vez. Mas queres falar, Nelson? Pela primeira vez estamos mesmo a falar de mangueiras. E olha, falar de... Okay. Eu queria só dizer uma coisa. Sim. Nelson, tiveste agora esta trombose, vou aproveitar. O mais engraçado dos jatos, das sanitas do Japão, é que tem um painel de controle. E para as pessoas que não estão a perceber, tem mesmo um painel de controle. Estás a mostrar isso às pessoas? Estou a mostrar isso às pessoas. O painel de controle tem mesmo vários tipos e é com bonequinhos, que é o que eu acho que é piada. Tem aqui o bonequinho do rabo. Os japoneses são um bocado estranhos, não tem são? Tem um bonequinho para a senhora. Se for para a senhora deve ser pela frente, presumo. E depois tem aqui isto. Tem tipo, isso é relva, isso é o recador de relva. Isto é o jato intenso, mano. E o engraçado é que quando tu usas... Eu fui usar uma casa de banho numa estação de serviço. De joelhos? Não usei de joelhos. Sentaste? Porque era alto. E tinham barulhinhos que fazia o som do mar. Que é para as pessoas não te ouvirem a fazer xixi. Não ouvirem o xixi a bater na sanita. Então, mas para isso apontas para a porcelana. Nem se podes confiar nisso. E isso é engraçado, porque eu tenho uma história sobre isso. Agora lembrei-me à tua. Vou contar mais rápido. Sim, não. O podcast está aqui para isto, Fábio. Conta. E isto deu origem... Isto de fazer xixi e as pessoas ouvirem-te a fazer xixi deu origem a um dos momentos mais constrangedores da minha vida. Queres vir para a câmara? Foi no podcast. Foi num funeral da minha avó. Eu não sei, se calhar paramos agora. Se calhar paramos agora. Foste lá apanhar Pokémon. Não, Callback a outro podcast. Era o funeral da minha avó e tinha uma porta da casa de banho. Sim. Que era muito... A sala era muito pequena. E tinha a porta da casa de banho. E aquilo ouviu-se... E é verdade. Isto é completamente verdade. E foi bastante... Ninguém queria usar a casa de banho precisamente por causa disso. Que ouvia-se os barulhos. E tu usaste? Eu usei, tive de usar, estava aflito e tive de usar. E toda a gente ouviu? Provavelmente. Até a tua avó. Já a falar histórias de casa de banho já agora. Uma vez fui a uma casa de banho de uma empresa portuguesa chamada Teleperformance. Ok. E tive que ir... Portuguesa? Tipo, há uma versão portuguesa da empresa, Certo. uma sede portuguesa. Pronto, eu fui a outro andar, naquele andar que habitualmente eu ia. Ok. E vou, e tipo, estou ali, não sei o quê, e eu ouço um homem. Eu acho que era um homem, não quero assumir géneros, não sei, pessoa. Não vi. Uma pessoa. Literalmente a gemer e a gritar enquanto estava a fazer o que ele estava a falar lá dentro. E tipo, super forte, tipo... Aaah! E de repente para. Peço desculpa se vocês estão a ouvir isto com fones. E... Do nada, meio segundo de silêncio e ele disse: podemos conversar? Hã? Eu não respondi. Puxei a água e fui-me embora. Mas o homem, depois de fazer isto, perguntou-me se podia conversar comigo. Isto está a ficar muito macabro este podcast. Ele no stall dele e eu no meu. Ok. Eu, por exemplo, na minha faculdade, onde eu andei, tinha um piso que era o 3º piso e tinha uma janela para Monsanto. Portanto, estavas a cagar a ver Monsanto. Excelente. Desde já, parabéns. E tinha lá um poema muito engraçado. Posso ler o poema? O poema dizia, e estava lá escrito, atenção, em português: aqui eu me sento a contemplar se devo cagar ou masturbar. Estava lá escrito. Outra coisa, eu não sei se... Nada, estou cá sempre. Não sei se é uma coisa também que tu fazes, que é quando estás a cagar em casa de alguém que não conhece, num amigo, se pões o X de papel higiênico. É o que eu ia dizer, é o que eu ia perguntar agora. O trampolim. Há pessoas aqui no chat que têm histórias de casa de banho, partilhem connosco, não tenham vergonha. Porque este podcast é sobre tudo, no fundo. O Fernando fez algo que toda a gente devia fazer, que toda a gente que assiste este podcast, que é usar fone. Porquê? Okay. O que é que se passa? Porque o Nelson fez. Peço desculpa. No outro dia ouvi o Nuno Mel, também foi um bocado. O Nuno Mel. Mas o que eu ia perguntar é: eu não percebo
Isto é especialmente as senhoras que Sim. fazem. Que vão à casa de banho e fazem aquela caminha de papel higiênico no fundo da sanita. Eu para faço. não saber o bloco. Mas porquê, mano? Porque Toda a gente caga. Tá bem, mas é constrangedor. Sim, é bué da estranho. Então quer dizer, este aqui tem medo de mijar no funeral da avó. Tem medo que a avó ouça. Spoilers, não é? Eu tenho medo que as pessoas ouçam uma... Epá, é constrangedor. Vocês fazem a caminha do papel higiênico? A S-Energy já disse que sim. Mas eu faço... Olha, pior para mim é as pessoas que metem o papel à volta do tampo da sanita. Isso para mim Eu faço isso. não faz sentido. E eu chego a fazer isso na minha própria casa. Porquê? Não lavas a casa de banho, mano. Porque às vezes a sanita está tipo muito fria. Ô Fábio. Ô Fábio. Por isso é que eu não me sento na sanita, nem para fazer xixi. E o chão não está frio, né? Para pôr os joelhos. Meu, de roupa. e as pessoas que têm aquela coisa tipo de pelugos nas sanitas? Hã? Ah, o tampo Isto de... é horrível. Eu só prefiro... Epá, eu só consigo porcelana. Também eu. Eu só consigo porcelana.